Meu nome é Clara, tenho 69 anos e passei a vida inteira acreditando que o silêncio era uma forma de paz. Hoje, sei que o silêncio pode ser o barulho mais perigoso de todos, especialmente quando ele esconde sussurros no meio da noite. A casa onde moro não é mais minha, embora todas as paredes tenham sido erguidas com o meu suor e as roseiras do jardim, plantadas pelas minhas próprias mãos. Eu me tornei uma visita permanente, uma peça de mobília antiga que todos se acostumaram a ver, mas que ninguém realmente enxerga. Moveram minhas fotografias da estante da sala para o corredor, alegando que o estilo Klein era mais moderno. Meu velho sofá de veludo, palco de tantas noites de cinema em família, foi substituído por um modelo de couro cinza, desconfortável e frio, onde nunca me senti convidada a sentar. E foi nesse silêncio, nessa invisibilidade, que a verdade me encontrou, não como uma revelação, mas como um atropelamento. Tudo começou a desmoronar numa terça-feira à noite. Eu tinha tido uma tontura mais cedo, enquanto regava as samambaias. O mundo girou por um instante e me apoiei na parede para não cair. Foi o suficiente para minha filha, Sofia, e seu marido, Marco, montarem um teatro de preocupação. Mãe, a senhora não pode se esforçar. Já passou da hora de a gente cuidar de tudo, disse Sofia, com aquela voz aveludada que ela usava para me convencer das coisas, a mesma voz que usou para me convencer a entregar a eles o controle das minhas contas bancárias. Fui para o meu quarto, um cômodo pequeno nos fundos da casa, perto da cozinha, que antes era o escritório do meu falecido marido. Deitei, mas o sono não veio. A tontura já havia passado, mas uma inquietação estranha, uma espécie de pressentimento gelado, tomou conta de mim. Perto da meia-noite, a sede apertou. A boca seca era um reflexo do meu nervosismo. Levantei devagar com o cuidado de quem conhece cada tábua solta do assoalho para não fazer barulho. A casa estava mergulhada no breu, apenas a luz fraca da lua, filtrada pelas nuvens, entrava pela janela da sala. Caminhei na ponta dos pés pelo corredor. Ao passar pela porta entreaberta do quarto deles, ouvi as vozes. Eram sussurros, carregados de uma intimidade conspiratória que me gelou a espinha. Ela tomou o remédio da noite? A perguntou Marco, a voz abafada pelo travesseiro. A pergunta soou estranha, urgente demais. Tomou, dei na mão dela, como sempre. Ela confia em mim de olhos fechados, respondeu Sofia, e havia um tom de orgulho em sua voz que me nauseou. Houve uma pausa, e então ela disse a frase que partiu minha vida em duas, que transformou 69 anos de amor em pó. Eu troquei os remédios dela de novo, o da pressão por uma pílula de farinha. Com mais algumas tonturas dessas, o Dr. Alceu assina o laudo de incapacidade sem piscar. Agora, só falta ela assinar os papéis. O ar fugiu dos meus pulmões. Apoiei-me na parede fria do corredor, sentindo o gesso arranhar minha pele. O copo de água que eu ia buscar se tornou irrelevante. A sede que eu sentia agora era outra. Era a sede de entender como o amor de uma vida inteira pôde se transformar em um veneno tão cruel. O que eles não sabiam é que eu não tinha tomado o remédio. Naquela noite, a tontura me fez esquecer. Distraída, coloquei a pílula debaixo da língua para dissolver e acabei adormecendo antes. A pílula de farinha estava ainda ali, uma pasta insossa na minha boca, enquanto a realidade mais amarga da minha vida se revelava. Voltei para o meu quarto como um fantasma, segurando nas paredes para não desabar. Fechei a porta sem fazer um ruído. Sentei na beira da cama e cuspi o resto da pílula na mão. Era só um pó branco, sem gosto, sem cheiro. O placebo que estava me adoecendo de propósito, a arma silenciosa que minha própria filha usava contra mim. Naquele momento, entendi que eles não estavam apenas esperando eu morrer. Estavam me empurrando para o abismo, fabricando uma doença, construindo uma narrativa de senilidade para que pudessem tomar tudo o que era meu.
e a única coisa que me separava da ruína total era uma assinatura. A mesma assinatura que, um dia, eu usei com tanto orgulho para registrar o nome da minha filha, Sofia. Para entender a profundidade dessa traição, é preciso entender o tamanho do meu sacrifício. Fiquei viúva aos 35 anos. Meu Roberto partiu de repente, um infarto fulminante que não deu tempo para despedidas, apenas para um luto que parecia eterno. Ele era a alma da casa, um homem bom, mas que vivia o hoje sem planejar o amanhã. Fiquei com uma Sofia de 10 anos para criar, a casa que herdei dos meus pais e uma pequena pensão que mal pagava as contas de luz e água. Foram anos de dupla jornada. De dia eu era secretária em um consultório médico, engolindo sapos de patrões arrogantes. À noite, a casa se transformava no meu ateliê de costura. Lembro-me vividamente de noites em que a cafeína era minha única companhia, a máquina de costura zumbindo enquanto eu finalizava um vestido de festa para uma cliente, meus dedos doendo, meus olhos ardendo de sono. Cada ponto, cada bainha, era um tijolo na construção do futuro da minha filha. Era o livro de inglês, o aparelho nos dentes, a viagem de formatura. Sofia nunca pareceu dar valor, não por maldade, mas por uma espécie de alienação. Para ela, as coisas simplesmente apareciam, como se materializassem por mágica, não pelo sacrifício de alguém. Quando ela passou no vestibular para arquitetura numa universidade particular, a mensalidade era um absurdo. Sem pensar duas vezes, vendi o carro que Roberto tinha me deixado, um Opala antigo, que era a nossa única lembrança de passeios em família. É um investimento no seu futuro, minha filha, eu disse, entregando o dinheiro a ela, sentindo um pedaço da minha história se esvair. Ela me abraçou forte, com os olhos marejados, e prometeu: "Um dia, mãe, vou te dar o mundo." Mal sabia eu que o mundo que ela planejava para mim era um quarto silencioso, dopada por remédios falsos, esperando o fim. O Marco surgiu na vida dela no último ano da faculdade. Um corretor de imóveis de fala mansa, sorriso fácil e um olhar que nunca me enganou. Ele olhava para as coisas, para a casa, para os meus móveis, não com admiração, mas com a precisão de um avaliador. Mas Sofia estava cega de amor. Eles decidiram morar juntos, e a minha casa, espaçosa e bem localizada, tornou-se a solução óbvia. "É só por um tempo, mãe, até a gente se estabilizar e comprar nosso lugar", ela prometeu, uma promessa que ecoou vazia por 5 longos anos. A reforma foi a primeira grande manobra deles. "A casa está velha, mãe. Precisa de uma modernizada para valorizar." "Pense nisso como um investimento", disse Marco com seu tom de especialista. Usei a última parte da minha poupança, o dinheiro que guardava para a minha própria velhice. Eles escolheram tudo: o piso de porcelanato liso e perigoso, as janelas de blindex que tiraram a privacidade, a cozinha planejada que eliminou minha velha mesa de madeira, onde eu e Sofia tomávamos café. A casa ficou linda, moderna, impessoal. Deixou de ser o meu lar para ser o espaço deles. E eu fui sutilmente sendo empurrada para os cantos, minha opinião se tornando um ruído de fundo que eles aprenderam a ignorar. O pretexto da minha saúde começou há 1 ano, depois que escorreguei no piso novo e fraturei o pulso. A queda foi um presente para eles. A partir dali, virei a velhinha frágil. Sofia e Marco assumiram o controle de tudo com a desculpa do cuidado. "Primeiro, minhas finanças. É para facilitar, mãe. A gente paga tudo online, a senhora não precisa se preocupar com filas", disse Marco, me levando ao banco para assinar uma autorização de movimentação conjunta. Depois, minha vida social. "Mãe, não é bom a senhora sair sozinha para visitar suas amigas. E se cair de novo? A gente te leva quando der." O quando der raramente chegava. Por fim, meus remédios. Sofia passou a organizar as pílulas em caixinhas semanais com os dias da semana marcados. Um gesto que, para qualquer um de fora, pareceria o cúmulo do amor filial.
Mas agora eu entendia. Não era cuidado, era controle. Era o primeiro passo para me envenenar em doses homeopáticas de mentira, para construir a farsa da minha incapacidade. Depois daquela noite de sussurros, cada ato de cuidado deles se tornou uma tortura psicológica. Mãe, tomou seu remédio da pressão? Perguntava Sofia com um sorriso doce, me estendendo o copo d'água. Eu sorria de volta, um sorriso que não alcançava meus olhos. Colocava a pílula de farinha na boca, fingia engolir, sentindo meu estômago se revirar de nojo e meu coração pesar com a performance. Guardava a pílula no bolso do meu roupão, um bolso que se tornou um cofre de evidências, juntando as provas do crime silencioso deles, dia após dia. Eu precisava jogar o jogo, fingir que a confusão e as tonturas estavam aumentando. Era a única forma de ganhar tempo e descobrir que papéis eram aqueles, que a assinatura era aquela que valia mais do que a minha própria vida. A cada dia que passava, a urgência de agir crescia dentro de mim, mas o medo me paralisava. Eu precisava de provas concretas, algo que um juiz pudesse ver, algo que fosse além da minha palavra contra a de um casal jovem e preocupado. As pílulas de farinha no bolso do meu roupão eram a chave, mas como analisar aquilo? Eu não podia simplesmente entrar em um laboratório e dizer: minha filha está tentando me interditar. Soaria como o delírio de uma idosa senil, exatamente o que eles queriam. Tive que mergulhar fundo nas minhas memórias, buscando um aliado, alguém que confiasse em mim incondicionalmente. E um nome me veio à mente como uma luz de farol na escuridão: Elsa, minha amiga de uma vida inteira, desde os tempos de colégio. Farmacêutica aposentada, uma mulher de ciência, lógica e de um coração imenso, que agora cuidava de uma pequena farmácia de manipulação no centro da cidade como hobby. O desafio era chegar até ela. Inventei uma desculpa. Disse a Sofia que precisava ir ao centro resolver uma pendência antiga sobre a minha aposentadoria na prefeitura. Era o pretexto perfeito. Burocrático, chato, algo que eles não entenderiam e não se dariam ao trabalho de checar. Mas a senhora não pode ir sozinha, mãe, disse Sofia com a falsa preocupação já tão familiar. Se a senhora passar mal na rua, a preocupação dela não era com a minha saúde, mas com o risco de eu encontrar alguém e o plano deles ser descoberto. Eu vou de táxi, minha filha. E a Elsa vai me encontrar lá para me ajudar. Ela entende dessas papeladas. Fique tranquila. A menção do nome de Elsa, que eles sabiam ser minha amiga mais próxima e uma pessoa séria, pareceu acalmá-los. Eles não ousariam contrariar um plano que envolvesse uma testemunha de fora. O trajeto de táxi foi tenso. Eu segurava a bolsinha, onde havia guardado um saquinho com as pílulas falsas, como se carregasse uma bomba. Cada rua, cada esquina parecia um obstáculo. Cheguei à farmácia de Elsa com o coração na boca. Assim que entrei na salinha dos fundos, um espaço pequeno com cheiro de éter e ervas, desabei. As lágrimas que segurei por dias vieram como uma avalanche. Contei tudo, os sussurros, a troca dos remédios, o medo, a solidão. Elsa, uma mulher prática e de coração enorme, ouviu tudo com os olhos arregalados de horror, sua expressão passando da incredulidade para uma fúria contida. Clara, você tem certeza absoluta disso? Ela perguntou, pegando com uma pinça uma das pílulas que eu lhe entreguei. Tenho, Elsa. Eu cuspi isso aqui. É a prova. Ela não perdeu tempo. Pegou seu pequeno kit de testes, um almofariz, alguns reagentes. Era um teste simples de iodo, mas eficaz para identificar a presença de amido. Em menos de 5 minutos, ela olhou para mim com uma tristeza profunda nos olhos. Clara, isso é amido de milho. Placebo puro. Não tem princípio ativo nenhum aqui. É farinha prensada. A confirmação científica, mesmo que esperada, me atingiu como um soco. Era real. Não era um pesadelo.
Mas por que, Elsa? Por que fazer isso? E perguntei com a voz embargada, já sabendo a resposta. Eles querem te desestabilizar, disse Elsa com a voz firme, a raiva agora evidente. É uma tática cruel e covarde. Se você, uma mulher perfeitamente lúcida, começa a ter tonturas, lapsos de memória, confusão, fica mais fácil para um médico comprado ou negligente atestar que você não tem mais capacidade de gerir seus próprios bens. Eles estão fabricando uma doença para te interditar. Interdição, a palavra soou como uma sentença de morte em vida. Eles queriam me apagar legalmente. Elsa pegou o telefone. Você não está sozinha nisso, Clara. Chega de sofrer calada. Tenho um sobrinho, Dr. Fábio, que é um advogado criminalista excelente. Ele é novo, tem garra e odeia injustiça, especialmente contra idosos. Vamos ligar para ele agora. Naquela mesma tarde, no escritório do Dr. Fábio, contei a história pela terceira vez. Ele ouviu cada detalhe sem interromper, analisou a pílula que Elsa havia acondicionado como prova e me fez perguntas diretas e precisas. Dona Clara, a senhora tem alguma ideia dos papéis que eles querem que a senhora assine? Acho que é a venda da casa, ou uma procuração dando plenos poderes a eles. O Marco é corretor. Ele vive falando em oportunidades de mercado. Faz todo o sentido, disse ele, anotando em seu bloco. O modus operandi é clássico. Eles te incapacitam, vendem o imóvel alegando ser para custear seu tratamento e te colocam em uma clínica cara, onde ninguém mais ouvirá sua versão da história. É o crime perfeito. O plano era perfeito, cruel e, infelizmente, muito comum. Mas eles cometeram um erro primário, continuou o Dr. Fábio, e pela primeira vez eu vi um brilho de otimismo em seus olhos. Eles subestimaram a senhora. Acharam que estavam lidando com uma vítima, mas encontraram uma investigadora. A partir daquele momento, a vítima começou a tecer a sua teia. O plano do Dr. Fábio era arriscado, mas brilhante. Tinha a precisão de uma jogada de xadrez. Eles querem que a senhora pareça incapaz? Então é isso que vamos dar a eles, mas de uma forma controlada, disse ele com um tom estratégico. A senhora vai intensificar os sintomas, vai fingir esquecimentos, confusão, vai parecer cada vez mais frágil e dependente. Isso os deixará confiantes, arrogantes e, principalmente, apressados para conseguir sua assinatura antes que a senhora piore de vez. E é na pressa que os criminosos cometem erros. Voltei para casa sentindo-me uma atriz prestes a entrar no palco para o papel da minha vida. Comecei minha atuação. Deixava a torneira da cozinha pingando. Esquecia o nome de vizinhos. Perguntava a mesma coisa várias vezes durante o jantar. Em uma das noites, enquanto assistíamos TV, perguntei a Sofia que dia era. É quinta-feira, mãe, ela respondeu pacientemente. 10 minutos depois, eu perguntei de novo. Via a troca de olhares entre ela e Marco, uma mistura de impaciência e satisfação mal disfarçada. A mamãe não está nada bem hoje, dizia Sofia ao marido, alto o suficiente para eu ouvir. Precisamos acelerar as coisas. Meu coração se partia a cada mentira, a cada cena de fragilidade encenada, mas eu sabia que cada passo era necessário para expor a verdade. Uma semana depois, eles morderam a isca. Sofia sentou-se ao meu lado no sofá, com uma pasta de couro nas mãos e a voz mais mansa e manipuladora que já ouvi. Mãe, o papai sempre dizia que a gente precisava se organizar, lembra? Para o futuro. Eu e o Marco pensamos muito e, para proteger o patrimônio da família, para que ninguém de fora possa se aproveitar da senhora, preparamos uns papéis. É só uma procuração, mãe. Para a gente poder cuidar de tudo para a senhora sem te dar trabalho. Eu olhei os papéis, passando os dedos pelas folhas,
fingindo não entender as letras. Mas, o que é isso, minha filha? É para vender a casa? Vi um lampejo de pânico nos olhos dela. Não, mãe, claro que não. Quem falou em vender a casa é só para administrar, para a sua proteção, disse Marco, aparecendo por trás do sofá como um predador que cerca a presa. Era o momento, a hora de jogar minha isca. Eu assino, disse eu com a voz fraca e trêmula. Se é para o meu bem, eu assino, mas eu tenho medo. Sou uma mulher velha, não entendo dessas coisas. Queria que a Elsa estivesse aqui comigo. Ela sempre me ajudou com documentos. Confio tanto nela, eles se entreolharam. A presença de Elsa, uma testemunha lúcida e externa, não estava nos planos. Mas minha fragilidade era tão convincente, meu pedido tão infantil, que eles viram nisso a prova final da minha incapacidade. Claro, mãe. Se a senhora fica mais tranquila, chamamos a tia Elsa, disse Sofia, já pegando o telefone, aliviada por contornar o obstáculo tão facilmente. O que eles não sabiam é que Elsa não viria sozinha. No dia seguinte, a cena estava montada na sala de jantar. A pasta de couro, os papéis alinhados, as canetas prontas. Eu, sentada na cabeceira, vestida com meu roupão de flanela, parecendo uma velhinha perdida e assustada. Sofia e Marco, ansiosos, trocando sorrisos vitoriosos. A campainha tocou. Era Elsa, impecavelmente vestida, acompanhada por um assistente que ela apresentou como seu novo funcionário da farmácia. Um rapaz jovem, de óculos e aparência discreta. O rapaz era, na verdade, um tabelião convocado pelo Dr. Fábio. E o broche em sua lapela era uma microcâmara que gravava áudio e vídeo em alta definição. Mãe, que bom que a tia Elsa veio. Agora a senhora pode assinar tranquila, disse Sofia, empurrando a caneta para a minha mão. Mas antes, expliquem de novo para mim e para a Elsa. Minha cabeça está tão confusa hoje. O que exatamente é essa procuração? E pedi, seguindo o roteiro. Marco, impaciente para finalizar o golpe, explicou de forma condescendente. Dona Clara, é uma procuração de plenos poderes. A senhora nos passa o direito de vender, alugar e administrar todos os seus bens, incluindo esta casa. É a melhor forma de proteger seu patrimônio de si mesma. Então, com este documento, vocês poderiam vender a casa da minha amiga sem a permissão expressa dela a cada transação? Perguntou Elsa com seu tom profissional. Tecnicamente, sim. Mas é claro que nunca faríamos isso. Somos família. É só uma formalidade para o bem dela, respondeu Sofia, já irritada com o questionamento. Então me deixem entender, disse o assistente, o tabelião, falando pela primeira vez, sua voz calma e cortante. Vocês estão pedindo que a Dona Clara, que vocês mesmos alegam estar mentalmente confusa, assine um documento que entrega todo o patrimônio de uma vida a vocês, baseados apenas numa promessa verbal de que não vão dilapidar tudo. A mudança no tom de voz dele os assustou. E quem é você para questionar? Perguntou Marco, se levantando o tom agressivo. Sou o tabelião que vai registrar esta conversa como prova de coação de vulnerável e tentativa de estelionato, disse ele enquanto o Dr. Fábio e 2 policiais, que haviam entrado silenciosamente pela porta dos fundos que Elsa deixara destrancada, apareciam na sala. O rosto de Sofia e Marco passou do branco ao vermelho, depois a um pânico mudo e total. Eles não apenas caíram na armadilha, eles se jogaram nela de cabeça. A gravação, os testemunhos, o laudo de Elsa sobre as pílulas de farinha que Dr. Fábio apresentou naquele instante, tudo veio à tona. O teatro havia chegado ao fim de forma espetacular. O que se seguiu foi um borrão de procedimentos legais, vergonha e a dolorosa aceitação da realidade. Sofia e Marco foram indiciados por um combo de crimes: fraude, estelionato qualificado e coação de incapaz
com os agravantes de a vítima ser idosa e ascendente direta. O laudo do Dr. Alceu foi não apenas invalidado, mas se tornou peça central de um processo de cassação de sua licença no Conselho Regional de Medicina, quando ele admitiu em depoimento ter se baseado apenas nos relatos convenientes da família, sem nunca ter me examinado apropriadamente. Eles perderam tudo. Não foram presos de imediato, mas o processo criminal e a exposição pública destruíram suas reputações. Marco, o ambicioso corretor, perdeu o emprego e sua licença profissional foi suspensa. Sofia, com o escândalo estampado nos jornais locais, viu sua promissora carreira de arquiteta desmoronar antes mesmo de começar. Tiveram que sair da minha casa, claro. Vê-los arrumando as malas, sob o olhar frio e decepcionado dos vizinhos que agora sabiam de toda a história, foi uma das cenas mais tristes da minha vida. Não havia triunfo ali, apenas a constatação de um fracasso familiar profundo. Sofia, ao sair, virou-se para mim com os olhos cheios de um ódio que eu nunca havia visto. "Você destruiu a minha vida", ela sibilou. "Não, minha filha", respondi com uma calma que não sabia possuir. "Você destruiu a sua quando decidiu que o dinheiro valia mais que a sua mãe." Eu não os expulsei aos gritos. Apenas os vi partir em silêncio, da mesma janela onde tantas vezes esperei ansiosa pela sua chegada. A casa, que por anos pareceu um território estrangeiro, voltou a ser minha. As primeiras semanas foram de uma solidão curativa. Eu andava pelos cômodos, tocando nas paredes, sentindo o espaço. Pintei as paredes do meu antigo quarto de um amarelo claro, a cor do sol. Troquei os móveis frios e modernos deles por peças de madeira que garimpei em antiquários. Abri todas as janelas e portas. Deixei o sol e o ar fresco entrarem, levando embora as memórias ruins e o cheiro de traição. Elsa e Dr. Fábio se tornaram meus anjos da guarda, parte da família que escolhi. Decidi não vender a casa. Ela não tinha culpa. Era minha história, o legado dos meus pais, o lugar onde criei minha filha, apesar de tudo. Em vez disso, transformei-a. O quarto de Sofia virou minha nova e espaçosa sala de costura, onde o som da máquina de costura agora é música para os meus ouvidos. E o antigo quarto de hóspedes hoje é um escritório onde organizo aulas de reforço de português para crianças do bairro. A casa voltou a ter risadas e cheiro de bolo no forno. Sofia me procurou alguns meses depois do julgamento. Magra, abatida, sem o brilho arrogante de antes. Pediu perdão. Disse que foi cega pela ganância de Marco, pelo desejo de pertencer a um mundo de luxo que ela não podia pagar. Eu a ouvi sem interromper. Aceitei as desculpas, pois o rancor só envenena quem o sente. Mas disse a ela que o perdão não significava esquecimento, nem um retorno ao que era antes. O amor de uma mãe por um filho, Sofia, é como o sol. Ele sempre está lá, mesmo que as nuvens o escondam, eu disse a ela. Mas a confiança, essa é como um vaso de cristal. Uma vez quebrada, você pode até colar os cacos, mas ela nunca mais será a mesma. Nossa relação hoje é distante, protocolar. Ela liga nos feriados, manda mensagens curtas. Talvez um dia o tempo cure as feridas mais profundas. Talvez não. O que importa é que eu me curei. Hoje, aos 69 anos, entendo que a maior lição que essa dor me trouxe foi sobre o valor próprio. Por anos, acreditei que meu valor estava em servir, em me anular para que minha filha brilhasse. Descobri que meu valor está em existir por mim mesma, em proteger minha dignidade e em nunca, jamais permitir que o silêncio dos outros abafe a minha voz. A traição da minha filha quase me destruiu, mas, ironicamente, foi o que me libertou. Libertou-me da obrigação de ser a mãe boazinha e me deu a permissão para ser simplesmente a Clara, forte, lúcida e finalmente dona da minha própria história. Se essa história tocou seu coração,
Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.